Fala, pessoal. Vim aqui bater um papo aqui com vocês sobre concurso público, forma de estudar. O que acaba acontecendo, gente? Eu sou de uma época um pouco anterior a essa época atual de estudos pela internet, e eu aprendi a estudar no formato raiz, tá? O que é o formato raiz? Eu li o PDF, eu pegava o meu PDF, botava normalmente no tablet. Naquela época ainda já tinha tablet, tá? Eu não sou tão velho assim, tá, gente? Mas eu tinha um tablet, a canetinha não era a canetinha pontuda, eu não tinha dinheiro para comprar um com canetinha de ponta, era aquela canetinha borrachuda, não sei se vocês se recordam dessa canetinha. E o formato raiz era basicamente, pegava um PDF, vamos supor, pegava um PDF do Estratégia Concurso, marcava o PDF e fazia o meu resumo, tá? E aí os resumos eles eram feitos a lápis, lapiseira, adoro lapiseira, mas, por exemplo, minha esposa hoje, estudando, ela faz resumo a caneta, problema nenhum, eu que gosto mais do cinza, né, eu não gosto de colorido, e fazia o resumo, tá? E era um resumo diferente, não era um resumo de copia e cola, tá? Eu já falei em alguns vídeos aqui passados sobre como resumir, mas não é um resumo de copia e cola, tá? Isso é básico de quem vai resumir, é um estudo mais ativo, tá? E ponto. E fazer exercícios, tá? Bastante exercício dentro dos limites que a gente tinha, tá? Hoje a gente tem diversas plataformas que dá muito mais exercício. Só que, pensa só, hoje, quando você entra no mundo dos concursos, se você é iniciante, você está no mundo do concurso, existem diversas técnicas para você estudar para concurso público. Algumas técnicas são muito boas, outras técnicas são técnicas milagrosas que não resolvem, tá? E tem as técnicas ainda raiz, tá? Que é você pegar o seu resumo, tá? Fazer seu resumo, tá bom? E dentro dessas técnicas, a gente pode dizer que eu posso dividir em três grupos, tá? Três grupos, que é o que normalmente eu converso muito com os meus mentorados, tá? E cada disciplina, cada momento dos seus estudos, cada aluno vai escolher um grupo desse, mais ou menos ali, para você seguir ali no quesito estudar para concurso público. Primeiro grupo, tá, gente? Primeiro grupo que eu boto é o grupo da marcação do PDF. Hoje está difundido aí que você não tem que fazer resumo, que você já tem resumos prontos e que você só precisa marcar no PDF. Hoje, muitas pessoas falam isso, tem vídeos de pessoas falando assim, você não deve resumir, você tem que fazer a marcação. Eu entendo, porque isso aumenta a velocidade, tá? Mas quando você for fazer a marcação, você tem que ter algo na sua cabeça de que você tem que transformar aquela marcação no estudo ativo, porque se você marcar sem transformar isso no estudo ativo, você vai esquecer, é certo que vai esquecer. Se você não tiver uma revisão organizada, você não vai revisar aquilo que tu marcou, ou seja, você está marcando por marcar. Tá? Comenta aqui, quem faz isso, gente? Quem já fez isso? Eu já fiz isso, tá? Eu já fiz isso. Marcar por marcar e nunca mais revisar. É isso. Então, quando você vai fazer essa marcação, eu costumo ensinar uma técnica para os meus alunos que é basicamente, ela é bem básica, você pode evoluir ela mais, mas é basicamente você fazer algumas perguntas. A primeira pergunta que você tem que fazer é, eu estou marcando, eu vou revisar. Parte do princípio que você vai revisar, porque senão você não precisaria nem marcar, era só ler. Você vai revisar. Então você vai fazer uma pergunta que ela é crucial. O que você faz quando você está fazendo o resumo? Isso que eu estou marcando aqui, eu quero revisar no futuro? Vou dar um exemplo. Você está lendo um parágrafo, lê outro parágrafo, lê outro parágrafo. Aí estão três parágrafos falando sobre o mesmo assunto. O professor, ele de alguma forma tentou explicar três vezes aquele mesmo assunto. E tem um quarto parágrafo que é a definição que normalmente cai em prova. E aí você vai lá, tenho três parágrafos de entendimento, três formas de explicar aquele assunto e um quarto parágrafo menor, que é a definição que cai em prova. Você vai marcar os três parágrafos, você quer ler ou tentar lembrar desses três parágrafos no seu momento de revisão? Ou você quer entender aquilo e você quer revisar o que você vai definir, o que a definição que normalmente cai?
Então, quando você faz essa pergunta, automaticamente você gera um questionamento para aquele parágrafo, para aquilo que o professor está falando, e quando você gera um questionamento, você está tentando transformar isso em algo ativo, você está pensando, isso aqui vale a pena, isso aqui é só uma explicação que não cai em prova, é só para entender. Ah, entendeu? Então você começa a criar esse estudo mais ativo, que não é tão ativo de escrever, porque você não está utilizando o movimento, não é ativo de você gravar um áudio falando sobre aquilo, não é ativo de você dar uma aula, mas é ativo, tá? É um ativo bem fraquinho, mas você está pensando. Uma outra pergunta que você tem que fazer, ou seja, você vai perguntar, a primeira pergunta, se você quer revisar aquilo. É interessante você revisar aquilo. Porque se você marcar toda a sua revisão, vai ser impossível, vai ser reler tudo. E aí você vai fazer uma outra pergunta. E aí é mais para você diferenciar no momento da revisão. E eu peço para o aluno botar no mínimo 2 cores. Isso daqui é um entendimento ou isso aqui é um decoreba? Eu sempre falo entendimento e decoreba. Óbvio que tem várias possibilidades no meio do caminho, mas tenta jogar nesses extremos. É um entendimento? O que é um entendimento? É um desses 3 parágrafos que você achou super interessante para entender aquele assunto? Ou é um decoreba, que é aquela definição que você precisa saber decorado, ou você precisa estar atento para poder fazer a prova? Se for um decoreba, ou é uma lista de números, você marca com uma cor. Se for entendimento, você marca com uma outra cor. Por quê? Quando você for fazer a revisão, inicialmente você vai fazer uma revisão mais longa, porque você ainda está aprendendo o conteúdo, então você vai ter que tentar entender aquele assunto novamente. Então, o que você marcou como entendimento é importante para você. Mas o que você marcou como decoreba, aquilo dali vai ficar para uma revisão mais futura também. Então, as primeiras revisões você vai olhar tudo, mas aos poucos você vai excluindo aquilo que você marcou como entendimento, porque você simplesmente já entendeu aquilo, então para você não vale a pena você gastar tempo. Mas o decoreba sempre vai valer a pena, até na semana anterior da prova. Então, a gente pode dizer que a gente chama de revisão longa, que é você revisa tudo, ou revisão rápida, que é o decoreba, que necessariamente é a revisão que você vai caminhando conforme você vai fazendo sequência de revisões. Tá? Então essa é a primeira técnica de estudo que a gente escuta bastante aí na internet, tá? As pessoas defendendo. É marcação do próprio PDF. A segunda técnica de estudo é de resumir, que é a que as pessoas hoje condenam. E eu já gravei vídeo falando sobre isso, que essa técnica ela é muito importante para disciplinas que você tem que organizar dentro da sua cabeça, disciplinas que você tem que conseguir escrever, discursivas, disciplinas-chave do seu concurso, que você tem que conseguir falar sobre ela sem que tenha uma questão objetiva para poder te lembrar. Então, quando você resume, você organiza o conteúdo dentro da sua cabeça do formato que você resumiu. Então, quando você faz uma revisão, você reforça aquilo para você. Então, quando você vai chegar numa prova discursiva, por exemplo, e pede para falar sobre assunto X, você vai lembrar do seu resumo. Então, quando você tem uma disciplina que é muito importante para a sua prova e que também possa cair em discursiva, o ato de resumir, ele é importante, tá? Obviamente, você também tem que ter tempo para isso. E aí que eu sempre falo, estudo para concurso é com antecedência e de forma estratégica. Então essa segunda técnica, eu não vou me alongar muito, mas é a técnica de resumir, tá? Que é uma técnica importantíssima. Então, a gente já falou de duas, a marcação do próprio PDF, você marcar o PDF, você resumir. Agora vamos falar da terceira técnica, que é a técnica que meio que ela apareceu no mundo dos concursos públicos a partir do momento que começaram a comercializar resumos. Hoje você entra e vê diversas pessoas vendendo resumo. Resumo de administração financeira orçamentária, resumo de direito constitucional, resumo de direito administrativo. Então, quando você começa a comercializar o resumo, você aluno, começa a pensar assim, opa, para que eu vou resumir se eu tenho um resumo aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou estudar essa disciplina, e depois na hora de revisar eu compro o resumo.
Normalmente o aluno faz isso. E eu não defendo isso. Eu não defendo você fazer desse formato. Você estudar e depois no final ali, no pós-edital, você pensa qual resumo vai comprar e compra o melhor, o mais caro, o melhor e revisa em cima do resumo da pessoa. Eu não defendo isso aí. Mas essa técnica de validar resumo, ela utiliza resumos prontos, que é o que eu defendo, é o que você tem que fazer, tá? Que é basicamente, tá? Pensa só, validar resumos prontos, que é basicamente você pegar durante o seu próprio estudo, durante a sua marcação no PDF, durante o momento que você está assistindo a videoaula, tá? E você pegar um resumo pronto, ou seja, você vai adquirir esse resumo pronto antes de começar a estudar a disciplina. Não é depois que você já estudou. Você vai pegar aquele resumo pronto, vai colocar, e aí eu peço que você imprima mesmo, não tem nenhuma folha aqui para mostrar, você imprima, coloque aqui, bum, imprima o resumo pronto, tá? E vai assistir sua videoaula, feliz da vida, pá, tá assistindo e tá comparando com o seu resumo. Resumo que você comprou. Tá comparando, tá fazendo as anotações, pá. Poxa, aqui o resumo aqui, ele tem um mnemônico interessante. Pô, isso aqui não tem na videoaula, legal. Ah, videoaula, o professor deu um bizu que não tem no resumo. Ah, deixa eu colocar aqui no cantinho aqui. E aí você vai comparando, o seu estudo acaba sendo um pouco mais ativo, porque você está assistindo a videoaula e ao mesmo tempo você está escrevendo, está comparando com o resumo que você comprou, e esse resumo que você comprou, que você está olhando ali na hora que você está aprendendo o conteúdo, ele está entrando na sua cabeça. Se ele está entrando na sua cabeça, quando você for revisar, você vai entender o resumo, tá? Porque quando você faz o formato anterior que eu falei que eu não recomendo, que é estudar e depois fazer resumo pronto, e depois que já terminou aquela disciplina, você comprar resumo para revisar, há uma grande probabilidade de você pegar um resumo e você começar a ler o resumo e ter vários pontos que você nem entende do que se trata, porque você não estava com esse resumo no momento que você estava estudando a disciplina, tá? Então essa técnica de validar resumo, ela é uma técnica muito boa, porque ela é veloz, ela é mais veloz do que você resumir, ela é ativa, não é tão ativa como resumir, mas ela é muito boa, tá? Então você hoje tem essas três possibilidades para você evoluir nos seus estudos. E ela, cada disciplina, cada momento, cada tempo de estudo disponível, você vai escolher uma dessas técnicas, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, dê um like, se inscreva no canal para poder ajudar. Qualquer coisa, se você quiser, mande mensagem para mim, saber mais sobre essas técnicas, tá bom? Grande abraço!